Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort, capítulo 6, artigo 2. A Santa Virgem e seus escravos de amor. Eis agora os deveres de caridade que a Virgem Santa, como a melhor de todas as mães, presta a esses fiéis servidores que a ela se entregaram da maneira que eu disse e segundo a figura de Jacó. Ela os ama. Eu amo aqueles que me amam. Ela os ama porque ela é sua verdadeira mãe. Ora, toda mãe sempre ama seu filho, o fruto de suas entranhas. Ela os ama como correspondência porque efetivamente eles a amam como sua boa mãe. Ela os ama porque, sendo predestinados, Deus os ama. Quarto, ela os ama porque se consagraram inteiramente a ela e eles são sua porção e sua herança. Ela os ama ternamente e mais ternamente que todas as mães juntas. Se vos for possível, juntai no mesmo coração de mãe para um filho único todo o amor natural que todas as mães do mundo têm por seus filhos. Certamente essa mãe amará muito a esse filho. Entretanto, é verdade que Maria ama mais ternamente a seus filhos do que aquela mãe amaria ao seu. Ela não os ama somente com afeição, mas com eficácia. Seu amor por eles é ativo e efetivo, tal como e ainda mais o de Rebeca por Jacó. Vede o que esta boa mãe, de quem Rebeca é apenas a figura, faz para obter para seus filhos a bênção do Pai Celeste. Primeiro, ela espreita como Rebeca as ocasiões favoráveis para lhes fazer bem, para os engrandecer e enriquecer. Como ela vê claramente em Deus todos os bens e os males, a felicidade e os infortúnios, as bênçãos e as maldições de Deus, de longe ela ordena as coisas para isentar de todo tipo de males os seus servidores e os cumular de toda espécie de bens. Assim sendo, se há um benefício a fazer-se em Deus pela fidelidade de uma criatura, alguma tarefa de destaque, é certo que Maria propiciará esse benefício a algum de seus bons filhos e servidores e lhes dará a graça para completarem com fidelidade. Ela em pessoa gerencia nossos interesses, diz um santo. Segundo, ela lhes dá bons conselhos como Rebeca a Jacó. Meu filho, segue meus conselhos. Entre outros conselhos, ela lhes inspira a trazer-lhe 2 cabritos, isso é, seu corpo e sua alma, e os consagrar a ela para deles fazer um guisado que seja agradável a Deus, e fazerem tudo o que Jesus Cristo, seu Filho, ensinou por suas palavras e seus exemplos. Se não por ela mesma, que lhes dá estes conselhos é pelo ministério dos anjos, que não tem maior honra e prazer do que obedecer a alguma de suas ordens, para descer à terra e socorrer algum de seus servidores. Quando alguém leva e consagra a ela o seu corpo e sua alma, e tudo o que eles envolvem sem nada excluir, que faz essa boa mãe? Aquilo que outrora Rebeca fez aos 2 cabritos que Jacó lhe trouxe. Primeira, ela os abate e faz morrer para a vida do velho Adão. Segundo, ela os esfola e despoja de sua pele natural, de suas inclinações naturais, de seu amor próprio, da sua vontade própria e de todo o apego à criatura. Terceiro, ela os purifica de suas manchas, imundícies e pecados. Quarto, ela os apronta ao gosto de Deus e para sua maior glória. Como somente ela conhece perfeitamente esse gosto divino e a maior glória do Altíssimo, ninguém como ela pode, sem se enganar, ajeitar e aprontar nosso corpo e nossa alma para esse gosto infinitamente elevado e para essa glória infinitamente oculta. Quarto, essa boa mãe, tendo recebido a oferenda perfeita que lhe fizemos de nós mesmos e de nossos próprios méritos e satisfações, pela devoção da qual já falei, e estando nós despojados de nossos velhos hábitos, ela nos arruma e nos torna dignos de comparecer diante de nosso Pai Celeste. Primeiro, ela nos reveste com as roupas limpas, novas, preciosas e com perfume do primogênito Esaú, isto é, de Jesus Cristo, seu Filho, que ela guarda em sua casa. Vale dizer que ela mantém em seu poder, enquanto tesoureira e dispensadora universal e eterna dos méritos e virtudes de seu Filho Jesus Cristo, que ela dá e comunica a quem ela quer, quando quer, como quer e na medida em que ela quer, como já vimos acima. Segundo, ela envolve o pescoço e as mãos dos seus servidores com as peles dos cabritos mortos e esfolados, isto é, ela os adorna com os méritos e o valor de suas próprias ações.
Ela abate e mortifica em verdade tudo o que há de impuro e de imperfeito em suas pessoas, mas ela não perde nem dissipa todo o bem que a graça realizou nelas. Ela o guarda e aumenta para dele fazer o ornamento e a força de seu pescoço e de suas mãos, ou seja, fortalecê-los para assumir o jugo do Senhor, que se leva sobre o pescoço e operar grandes coisas para a glória de Deus e a salvação dos seus pobres irmãos. Terceiro, ela empresta novo perfume e nova graça a esses vestes e enfeites, comunicando-lhes suas próprias vestes, seus méritos, suas virtudes, que ela lhes legou ao morrer, por seu testamento, como diz uma santa religiosa no século XVII, morta em odor de santidade, e que o soube por revelação, de tal modo que todos os seus domésticos, seus fiéis servidores e escravos são duplamente vestidos com as vestes de seu filho e da própria mãe. É por isso que eles nada têm a temer do frio de Jesus Cristo, branco como a neve, que os réprobos completamente nus e despojados dos méritos de Jesus Cristo e da Santa Virgem não poderão suportar. Quinto, enfim, ela os faz obter a bênção do Pai Celeste, ainda que tendo nascido depois e sendo filhos adotivos, não a devessem ter por natureza. Com essas vestes completamente novas, muito preciosas e de bom odor, e com seu corpo, alma bem preparados e arrumados, eles se aproximam com confiança do leito de repouso de seu Pai Celeste. Ele ouve e distingue a voz deles, que é a voz do pecador. Ele toca suas mãos recobertas de pele, ele sente o bom odor de suas roupas, ele come com alegria aquilo que Maria, sua mãe, lhe aprontou. E reconhecendo neles os méritos e o bom perfume de seu filho e da santa mãe dele. Primeiro, ele lhes dá a sua dupla bênção, bênção do orvalho do céu. Isto é, da graça divina, que é a semente da glória. Deus nos abençoou em Cristo Jesus com toda a bênção espiritual. Bênção da fertilidade da terra, isto é, este bom Pai lhes dá seu pão cotidiano e uma suficiente abundância de bens deste mundo. Segundo, ele os torna senhores de seus demais irmãos, os réprobos. Não que esta primazia se manifeste sempre neste mundo que passa em um instante, onde muitas vezes dominam os réprobos. Entretanto, ela é verdadeira e aparecerá de modo manifesto no outro mundo, por toda a eternidade, quando os justos, como diz o Espírito Santo, dominarão e comandarão as nações. Terceiro, sua majestade, não contente de abençoá-los em suas pessoas e em seus bens, abençoa também todos aqueles que os bendirão e amaldiçoa todos aqueles que o maldirão e perseguirão. Ela o sustenta. O segundo dever de caridade que a Virgem Santa exerce para com seus fiéis servidores é que ela os provê de tudo para o corpo e para a alma. Dá-lhes vestes duplas, como acabamos de ver. Dá-lhes de comer os pratos mais saborosos da mesa de Deus. Dá-lhes de comer o pão da vida que ela formou. Meus queridos filhos, diz ela sob o nome da sabedoria, enchei-vos de meus frutos, ou seja, de Jesus, o fruto de vida que eu pus no mundo para vós. Vinde, ela repete em outra passagem, comei meu pão, que é Jesus, e bebei o vinho de seu amor, que para vós misturei com o leite de meu seio, como ela é a tesoureira e a dispensadora dos dons e graças do Altíssimo. Dá-nos deles uma boa porção, e a melhor, para nutrir e sustentar seus filhos e servidores. Eles são fortalecidos com pão vivo, são inebriados com vinho que gera as virgens. Eles são levados ao seio e encontram tanta facilidade em levar o jugo de Jesus Cristo que quase não lhes sentem o peso por causa do azeite e da devoção com que ela os faz apodrecer. Ela os conduz e dirige. O terceiro bem que faz a Virgem Santa, seus fiéis servidores, é que ela os conduz e dirige segundo a vontade de seu filho. Rebeca conduzia seu pequeno Jacó e de tempos em tempos dava-lhe bons conselhos, seja para atrair-lhe a bênção de seu pai, seja para evitar o ódio e a perseguição de seu irmão Esaú.
Maria, que é a estrela do mar, conduz todos os seus fiéis servidores a bom porto e mostra-lhes o caminho da vida eterna. Faz com que evitem as passagens perigosas e os leva pela mão nas sendas da justiça. Ela os sustenta quando estão prestes a cair e os reergue quando caíram. Repreende-os como mãe amorosa, quando eles lhes falam, e até mesmo às vezes castiga-os com amor. Um filho obediente a Maria poderia perder-se nos caminhos da eternidade? Seguindo-a, diz São Bernardo, jamais vos extraviareis. Não temais que um verdadeiro filho de Maria seja enganado pelo maligno e caia em alguma heresia formal. Ali onde existe a condução de Maria, não se encontra o espírito maligno com suas ilusões, nem os heréticos com suas espertezas. Ela os defende e protege. O quarto bom serviço que a Santa Virgem presta a seus filhos e fiéis servidores é que ela os defende e protege contra seus inimigos. Por meio de seus cuidados e habilidades, Rebeca livrou Jacó de todos os perigos em que se encontrava, particularmente da morte que seu irmão Esaú aparentemente lhe teria dado e da inveja que ele tinha, como outrora Caim, em relação a Abel, seu irmão. Maria, a boa mãe dos predestinados, esconde-os sob as asas de sua proteção, como uma galinha seus pintainhos. Ela fala, abaixa-se até eles e mostra-se condescendente a todas as suas fraquezas. Para os proteger do gavião e do abutre, ela se põe à volta deles e os acompanha como um exército alinhado para a batalha. Um homem cercado por um exército bem alinhado, com 100.000 homens, pode temer seus inimigos? Um fiel servidor de Maria, cercado de sua proteção, de seu poder imperial, tem ainda menos a temer? Essa boa mãe, poderosa princesa dos céus, despacharia antes os batalhões com milhões de anjos para socorrer um de seus servidores, para que jamais se dissesse que um fiel servidor de Maria, que ela se tinha confiado, sucumbira diante da malícia, do número e da força de seus inimigos. Ela intercede por eles. Enfim, o quinto e maior bem que a amável Maria proporciona a seus fiéis devotos é que ela intercede por eles junto a seu filho, aplaca-o com suas orações, unindo-os a ele com um vínculo muito íntimo e ali os conserva. Rebeca fez que Jacó se aproximasse do leito de seu pai. O ancião o tocou, abraçou e o beijou, até mesmo com alegria. Já contente e saciado com as carnes bem preparadas que lhes tinham sido levadas, e tendo sentido com muito contentamento os aromas deliciosos de suas vestes, exclamou: Eis o perfume de meu filho, que é como o perfume de um campo cheio que o Senhor abençoou. Este campo cheio, cujo perfume encantou o coração do Pai, não é outro senão o perfume das virtudes e méritos de Maria, que é um campo cheio de graça, onde Deus Pai semeou como um grão de trigo dos eleitos do seu Filho único. Ó, como um filho perfumado, que o bom odor de Maria é bem-vindo junto de Jesus Cristo, que é o Pai do século que virá. Ó, como é pronto e perfeitamente unido a Ele, nós já o mostramos com mais detalhes. Ademais, depois que ela acumulou com seus favores a seus filhos e fiéis servidores, depois que lhes obteve a bênção do Pai Celeste e a união com Jesus Cristo, ela os conserva em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Ela os guarda e vela sempre por eles, de modo que não percam a graça de Deus e caiam nas armadilhas de seus inimigos. Ela conserva os santos em sua plenitude e faz com que perseverem até o fim, como já vimos. Eis a explicação dessa grande e antiga figura da predestinação e da condenação, tão desconhecida e cheia de mistérios.